Oi, queridos, esse aqui é o segundo vídeo, mas mesmo assim eu vou dar uma voltinha no primeiro vídeo, que algumas pessoas me perguntaram algumas coisas ligadas ao como manifestar o feminino e masculino, e eu vou dar uns exemplos, tá? Porque realmente ficou faltando isso no primeiro vídeo. Então, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um poço de ideias para resolver as coisas, né? E essa coisa de ter ideias para resolver as coisas não é do masculino, é do feminino. O feminino é o que cria, aquele que fica, né, inquieto, querendo que as coisas mudem, né? Agora, o masculino é que põe todas essas ideias que eu tenho em ação. Então, por exemplo, ontem eu atendi uma cliente que disse que estava com problemas em casa, não conseguia dormir porque tem uma obra no prédio vizinho. Então, para trabalhar em paz, porque durante o dia ela não consegue trabalhar, ela trabalha de noite e dorme de dia, mas não dorme direito porque tem o barulho da obra, enfim. Já é uma grande confusão dentro da vida da gente se a gente não descansa direito. E o que a Mônica pensou? Bom, tem que trabalhar num outro lugar, num lugar mais tranquilo. Então eu fiz uma sugestão de onde ela poderia procurar um lugar para trabalhar no horário diurno para ela poder dormir durante a noite. Agora, isso é do feminino, pensar em soluções, em 1000 possibilidades. Quem vai procurar o lugar que ela vai, né, trabalhar, que vai ir até o lugar, que vai ver se o lugar é adequado, se tem o que é necessário para ela trabalhar, é o masculino dela, é a parte que vai para a ação, entende? Por isso é que a gente tem que ter as duas coisas unidas em uníssono. E a ação não pode ser agressiva, porque o masculino está trabalhando de maneira agressiva hoje em dia, né? Cortando essas ideias todas, eu vou fazer só do meu jeito. Esse que é o masculino negativo. E o feminino negativo também trabalha a nível de eu só quero do meu jeito, só pode ser da minha maneira, só com as minhas ideias, você não pode pensar sozinho, você só faz o que eu mando, né? Então isso é o negativo dos dois lados. Então assim, vamos trazer para o positivo, dando as possibilidades de todas as nossas áreas trabalharem harmoniosamente. Deu para entender agora? Espero que sim. Qualquer coisa vocês me perguntam novamente. Deixa eu então falar agora das 3 perguntas que a gente precisa fazer para poder justamente fazer essas mudanças. Fazer o que a gente quer a nível concreto, né? Então, a gente tem um problema. Eu tenho um problema. Eu preciso resolvê-lo. Então eu preciso mudar a minha atitude, porque se eu não mudar a atitude, por exemplo, eu preciso de uma namorada, o rapaz precisa quer uma namorada. Então, ele é tímido. Como é que faz para conseguir uma namorada? Ele precisa deixar de ser tímido, ele precisa se aproximar das pessoas, por exemplo, né? Então a primeira pergunta é: eu acredito que eu posso namorar? Eu acredito que eu posso me aproximar das pessoas? Né? Eu posso fazer esse movimento? Esse que é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. É possível um rapaz como eu ter uma namorada? Mesmo que todo mundo diga, não, você é feio demais, você é gordo demais, você é tímido demais. Mas eu acredito que eu posso, né? Então, existe a necessidade da crença, assim, muito real, dentro da barriga, com todas as... com seus intestinos, né, com todos os seus miúdos trabalhando a seu favor, dizendo assim, não, eu acredito, eu vou dar um jeito, eu vou ligar para as meninas, mesmo que dê errado na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, eu vou tentar ligar para as meninas e ver, ou falar com as meninas, né, que estão em volta, enfim. Esse que é o que você precisa fazer, perguntar-se, eu acredito que eu posso mudar? Se você ficar achando que você só vai ser feliz quando a menina vier falar com você, quando alguém vier se aproximar de você, quando o seu pai mudar, quando o seu chefe mudar, quando a igreja mudar, quando o governo, né, resolver o problema da cidade, aí realmente nem começa, porque você não acredita que você possa fazer alguma coisa diferente. Entende? Então, acreditar que você pode
fazer, seja lá o que for que você se propõe, é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Segunda pergunta: eu tenho que mudar? Eu devo mudar? Porque assim, muitas vezes a gente quer alguma coisa porque o outro sugeriu. Mesmo eu sendo uma usina de ideias, muitas vezes as minhas ideias não são usadas para os meus clientes. Porque ele acha que tem que ser do jeito dele. Ele acha que em vez de abordar as pessoas no seu trabalho, ele tem que abordar as pessoas pela internet, porque é mais confortável para ele, ok? É uma maneira de fazer diferente, mas tem que fazer porque ele quer. Você tem que fazer porque você quer, né? Mas não porque eu disse, não porque sua esposa disse que você tem que fazer, nem porque sua mãe falou que você tem que fazer, nem porque as estatísticas dizem que você tem que casar aos 30 e ter filhos, se você quer ser solteira e ser uma mulher de negócios. Ou a mesma coisa os homens, que eles precisam casar, ou que eles precisam ter muitas namoradas quando eles querem casar e ter uma família. Então assim, não é para seguir o que os outros estão dizendo. Novamente, esse egoísmo que a gente fala que é necessário a gente ter para a mudança, tem que vir de dentro, porque as consequências são nossas. É a nossa vida que está o tempo todo em jogo, não é do outro, né? Não é da sua mãe, não é do seu marido, não é do governo, não são as estatísticas que vão viver por você. É você mesmo. Então você tem que se perguntar: por que eu estou mudando? Por que eu devo mudar? Eu devo mudar porque eu quero ou porque alguém disse que eu preciso mudar? Será que eu preciso fazer um regime porque as pessoas estão dizendo que eu sou gordo ou porque eu quero ficar saudável? Né? Então assim, preste atenção no porquê que as coisas, o que seu movimento tem que acontecer. Porque é mais uma pergunta que você tem que se fazer o tempo todo. Estou mudando por quem? Por mim? Porque eu quero? Porque eu desejo? Ou pelo outro? Terceira pergunta, e não menos importante: eu posso mudar? Então, olha só. As pessoas mudam quando elas querem. Mas ao mesmo tempo, existem dores internas que às vezes impedem ela de seguir com essa mudança. A gente pode querer muito ter um namorado, mas se muitas vezes foi rejeitado, tem uma dificuldade, né, de conseguir se conectar com esse medo de ser rejeitado novamente. Então, quebrar essa crença negativa é uma coisa que a gente precisa se perceber. Só querer não é poder, não é resolver, não é fazer, não é verdade? Então, prestem atenção, porque essas coisas acabam sendo a base das nossas mudanças. Essas perguntas têm que ser feitas o tempo todo. E no próximo vídeo eu vou estar falando um pouquinho como é que a gente muda essas crenças. Quais são as coisas que são necessárias para mudar aquilo que nos impede de seguir em frente depois que a gente decide: não, é por aí que eu quero ir, é isso que eu quero fazer. Tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Qualquer dúvida vocês colocam aqui embaixo que eu vou estar respondendo assim que eu puder, ok? Beijo grande e até a próxima.